A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura arte marcial, dança e música. Elementos essenciais: música e ritmo. O som dita a velocidade e o estilo do jogo, lento e estratégico ou rápido e acrobático. Ginga é um movimento básico e contínuo, um gingado de corpo que mantém o praticante em constante equilíbrio e pronto para se esquivar ou atacar. Golpes envolvem chutes, rasteiras, esquivas e acrobacias.